Saudações aos profissionais e engenheiros de segurança do trabalho e os técnicos em segurança do trabalho que estão participando do nosso curso de perícia judicial online. Você que ainda não se inscreveu, aproveita agora, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link para você acessar a nossa página da internet com todas as informações sobre esse curso. E nessa aula de agora, eu quero te mostrar um passo a passo de todo o processo trabalhista, em específico a parte que envolve a perícia judicial do trabalho. De uma forma bem tranquila, bem objetiva e bem simples, esse passo a passo eu trago as principais informações e no detalhe cada um desses passos nós vamos assistir às aulas que vêm em seguida, determinando, definindo, detalhando cada um desses passos que agora eu vou te mostrar. Vamos ver? Muito bem, vamos então ao primeiro passo. É o nascimento, o surgimento da ação trabalhista com o pedido de adicional de insalubridade e periculosidade. Então, o que é que acontece? O empregado, inconformado com seu ex-empregador, supondo que não lhe foi pago um direito, seja o adicional de insalubridade, de periculosidade ou algum tipo de indenização por acidentes ou doença do trabalho, esse empregado, inconformado, entendendo que tem esse direito que não foi pago, ele procura um advogado. Vai até o escritório do advogado, conta a sua história, o advogado vai lhe fazer algumas perguntas, vai pedir os documentos, carteira profissional, quando trabalhou, qual o período e exatamente o que é que ele fazia lá na empresa. Então, o advogado, com todas essas informações, vai dar início ao processo judicial do trabalho. Lembrando que nessa mesma ação que ele pede os adicionais de insalubridade, periculosidade ou de indenização, pode junto estarem outros pedidos, como hora extra, 13º, férias, qualquer um dos direitos trabalhistas que supostamente não foi pago ao empregado. Mas nós vamos nos resumir, obviamente, somente a um processo envolvendo adicionais de insalubridade, periculosidade e as indenizações. Ações essas que, por esses pedidos, necessitam de uma perícia judicial do trabalho. Agora vamos para o segundo passo. Nesse segundo passo, o advogado dá o início, propriamente dito, na ação judicial. Ele agora, o advogado, já tem todas as informações. Ele tem que transpassar essas informações para o papel. E esse documento aonde o advogado vai transcrever toda a história, vai se direcionar ao juiz dizendo: o fulano de tal, empregado da empresa tal, trabalhou no período, vai definir o tempo que trabalhou na empresa, trabalhou em condições insalubres, aí o advogado vai ter que informar o tipo da exposição, se foi por ruído, se foi por agentes químicos, se foi por frio, por calor, enfim. O advogado tem que fazer alguma menção em relação à exposição. E aí, colocando tudo isso de forma organizada no papel, vai elaborar o documento que nós chamamos de petição inicial. Guardem esse termo que nós vamos utilizá-lo lá adiante, tanto você que vai ser o perito ou você que vai ser o assistente técnico. A petição inicial é o documento que dá início ao processo trabalhista. Agora, nós temos o processo judicial eletrônico. Não se mexe mais nada em papel físico, é tudo eletrônico, através de um sistema da Justiça do Trabalho, em que o advogado lá do seu escritório, ele protocola essa petição inicial, ele dá início ao processo judicial lá no Tribunal do Trabalho.
Se a tua cidade é pequena, ele vai dar entrada aí, na vara do trabalho da cidade. Se está numa cidade que tem várias varas do trabalho, ele dá entrada no tribunal e aí é distribuído para uma das varas. E esse processo judicial eletrônico, o advogado é que tem o acesso. Ali ele vai então protocolar, vai juntar a petição inicial, mais os documentos do empregado, carteira profissional, procuração que o empregado assinou para o advogado, toda a documentação necessária para dar início a esse processo. E aí, agora nós vamos para o terceiro passo, quando a empresa recebe a notícia de que está sendo processada. Nesse terceiro momento, a empresa vai receber a notícia de que um ex-empregado está acionando lá na Justiça do Trabalho. Como é que isso acontece? É pela via postal. A empresa recebe lá na sua portaria, o carteiro chega e entrega uma correspondência. Essa correspondência é uma folha ali informando a empresa que o empregado fulano de tal está processando a empresa lá na Justiça do Trabalho. Nesse mesmo documento vem uma chave, vem um link de acesso aonde o próprio gerente do RH, o chefe do departamento pessoal ou o jurídico da empresa vai na internet com aquele link, acessa lá no Tribunal do Trabalho, vai encontrar a petição inicial, aquela que nós tratamos no ponto anterior. E ali, então, vai abrir esse documento, a petição inicial, e a empresa vai ficar sabendo que o fulano de tal, que trabalhou na empresa numa época que ali está determinado, está pleiteando, está pedindo algum direito, seja o adicional de insalubridade, periculosidade, ou então algum tipo de indenização por acidente ou por doença do trabalho. Esse momento nós chamamos no direito da citação da empresa, o momento em que a empresa está citando que está sendo processada. E ali já vem descrito a data e o horário da primeira audiência, aonde a empresa deve comparecer com o seu advogado. Agora, nessa primeira audiência, que está marcado então a data e o horário, aqui nesse ponto 4 eu quero te falar sobre a contestação, ou seja, a defesa que a empresa deve fazer, como ela deve fazer nessa ação que o ex-empregado está pedindo ou adicional de insalubridade, periculosidade ou algum tipo de indenização. E é muito importante na contestação, na defesa, o advogado contar com o auxílio de um profissional na área de segurança do trabalho, seja um engenheiro de segurança, um técnico de segurança ou um médico do trabalho, dependendo do que é que o empregado está pedindo. Se for adicional de insalubridade ou periculosidade, ninguém é melhor do que um engenheiro ou um técnico em segurança do trabalho para auxiliar o advogado ao fazer essa defesa. Se for um caso de indenização por doença no trabalho, ninguém melhor do que um médico do trabalho. E por que é importante a participação de um desses profissionais na defesa que o advogado vai fazer? Muito simples, porque os advogados não têm nenhum conhecimento quando se trata das questões de saúde e segurança no trabalho. Nenhum advogado conhece os assuntos da medicina do trabalho. Nenhum advogado conhece os assuntos relacionados com higiene ocupacional, com prevenção de riscos de acidentes. Então, a maioria das empresas, o advogado faz a defesa sem sequer consultar um profissional da área.
E aí a defesa não vai ser bem feita, não vai ser eficiente. E a empresa passa então a ter um grande risco de perder aquela ação, exatamente pela falta de fundamentação técnica na defesa que faz. No curso de perícia judicial online, nós temos aulas específicas para essa contestação, que é altamente recomendável para o jurídico da empresa. Jamais esquecer de chamar alguém da área técnica para auxiliar nessa defesa, nessa contestação. O problema é que as pequenas e médias empresas não têm o seu SESMIT organizado, não têm a quem recorrer nessas horas. O advogado que tem conhecimento da importância da participação dos profissionais da área de segurança e saúde no trabalho na sua defesa, esse advogado, ele procura um assistente técnico agora, a partir desse momento da defesa, ele já busca um assistente técnico para auxiliá-lo na defesa, na contestação, depois lá adiante na elaboração dos quesitos técnicos e nas diligências periciais. Então, nesse ponto 4 da contestação e da defesa, eu foco muito nesse aspecto do advogado saber da necessidade de ter uma assessoria, uma consultoria de um profissional das áreas de segurança ou saúde no trabalho. É isso aí. Vamos para o próximo ponto? Vamos então agora ao ponto 5, que é a primeira audiência. E lembrando que naquele documento da citação, a Justiça do Trabalho avisa, olha, tem um empregado te processando. A audiência, a primeira audiência será no dia tal, no horário tal. Então, essa é a primeira audiência. Na primeira audiência, só comparecem as partes e o seu advogado. É uma audiência rápida, é uma audiência simples. O advogado do empregado com o empregado, o advogado da empresa com o representante da empresa. São 4 pessoas, vão até aquela audiência. De início, o juiz pergunta, existe a possibilidade de um acordo? Se a empresa disser que sim, o empregado aceitar, o assunto morre ali e não se fala mais no assunto, não vai existir a perícia. Agora, para os fins dos nossos estudos, não vai haver esse acordo. O juiz pergunta, tem acordo? A empresa responde, não, não tem. Ou às vezes a empresa faz uma proposta e o empregado não aceita. Então, resumindo, não houve o acordo. O juiz então prossegue dizendo, muito bem, estou vendo aqui um pedido de adicional, vamos chamar, insalubridade, um adicional de periculosidade, ou então o juiz diz, é uma ação de indenização por acidente ou por doença. Considerando esse tipo de ação, o juiz é obrigado a nomear um perito. Então ele tem ali uma relação, ele consulta as suas anotações, os seus arquivos e vai definir. Nomeio como perito fulano de tal, que pode ser um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho. Em 90% dos casos é um engenheiro de segurança do trabalho. E aí, na sequência, o juiz vai dar um prazo para as duas partes, para o empregado e para a empresa. Esse prazo pode ser de 5 dias, 8 dias, 10 dias, para que as partes apresentem os quesitos técnicos que deverão ser respondidos pelo perito e as partes, se quiserem, nomeiam os seus respectivos assistentes técnicos. A empresa nomeia o seu assistente técnico e o empregado nomeia o seu assistente técnico, que é um profissional, engenheiro ou técnico de segurança, que vai acompanhar todas as atividades do perito. Um assistente técnico vai auxiliar o advogado da empresa e o outro assistente técnico vai auxiliar o advogado do empregado.
Então, esse é um direito que as partes têm, não é uma obrigação. Apresenta os quesitos se quiserem, nomeio os assistentes técnicos se quiserem. Aí, então, o juiz põe fim a essa primeira audiência e o assunto agora vai adiante com a perícia propriamente dita. Então, essa é a primeira audiência. É curta, é rápida, dura ali no máximo uns 15, 20 minutos. Ninguém discute, ninguém leva prova, ninguém leva nada. Ali já no final dessa primeira audiência, o juiz marca a segunda audiência. Lá naquela segunda audiência, sim, é depois que o perito elabora o perito, o juiz, com o laudo em mãos, vai fazer a segunda audiência, onde muito mais pessoas vão participar. Vão os advogados, vão as partes e vão as testemunhas. Mas para nós aqui, interessante agora é essa primeira audiência. Vamos partir agora para os assuntos técnicos no ponto seguinte. Agora, nesse ponto 6, vamos falar das diligências periciais. O conceito mais básico de diligências periciais são todas as atividades praticadas pelo perito lá no ambiente de trabalho onde o ex-empregado trabalhava. Ações como as verificações do ambiente, as análises qualitativas, as análises qualitativas. Então é o perito lá no local do trabalho fazendo as suas avaliações. Essas diligências são realizadas numa data pré-definida. Quando o juiz nomeou o perito lá naquela primeira audiência, já veio o aviso para o perito que ele deve designar a data da perícia e o horário com pelo menos 15 dias de antecedência. Não pode ser assim, o perito foi designado hoje, já marca a perícia para a semana que vem. Não, tem que dar um prazo de 15 dias para as partes se organizarem, né? Acontece aonde? Acontece lá no ambiente de trabalho, lá onde o empregado trabalhava. Existem alguns casos em que o local de trabalho não existe mais, foi desativado, a empresa fechou ou mudou. E essas questões, assim, dessas particularidades, você tem todas elas exemplificadas e explicadas lá no curso online. Não se esqueça, se inscreve aí e vai lá. E quem é que participa dessas diligências? Dias desses eu vi um despacho do juiz lá na primeira audiência, avisando a empresa que ela deve permitir, no dia das diligências periciais, deve permitir a entrada, obviamente, do perito, do advogado com o seu cliente, o reclamante, e o seu assistente técnico. E a empresa, por sua vez, vai participar das diligências com o empregado preposto, representando a empresa, com o assistente técnico e o advogado da empresa. Então, são essas pessoas que o perito é obrigado a autorizar a participação. Outras pessoas que queiram participar da perícia somente com a autorização do perito. Então, essas são as diligências periciais. Na sequência, paralelo às diligências periciais, o assistente técnico vai elaborar o seu parecer técnico pericial. Esse documento é um laudo paralelo que o assistente técnico vai elaborar, vai entregar para o advogado e o advogado vai anexar junto ao processo. Esse parecer técnico, ele pode ser precedido de um relatório de todas as atividades, de tudo aquilo que o perito realizou lá nas diligências periciais. Lá na plataforma do curso tem um modelo de parecer técnico e um modelo de relatório pericial que é feito pelo assistente técnico e entregue para o advogado. E esse laudo pericial paralelo, o parecer técnico, que o CPC faz comentário e é um direito da parte, vai servir como embasamento lá adiante, se for necessário, para a impugnação do laudo pericial. Obviamente que se
a perícia, o laudo pericial foi favorável ao seu cliente, seja ele o empregador ou o empregado, você não vai ter necessidade de fazer a impugnação do laudo pericial, portanto, esse parecer técnico não vai ter, assim, esse objetivo de impugnar o laudo pericial. E quando ele acontece, como disse, em paralelo ali às diligências periciais, no dia seguinte ou algum tempo depois, isso você deve conversar com o advogado, porque ele vai te dizer o prazo que ele tem, que o advogado tem, para juntar aos autos do processo esse parecer técnico pericial. Ok? Entendido? Vamos para o ponto 8. Após as diligências periciais, depois de feito todos os levantamentos, o perito ele vai lá para o seu escritório elaborar o laudo pericial, que é o documento principal que será entregue lá na vara do trabalho, contendo todas as informações da qualificação dos riscos, das quantificações, de todo o processo que foi desenvolvido lá nas diligências periciais. E quem elabora o laudo pericial, obviamente, que é o perito. Quando o juiz nomeia o perito, dá um prazo de 30 dias para que o perito elabore e entregue o seu laudo. Dependendo da complexidade, muito facilmente o juiz prorroga esse prazo por mais 30 dias, se for o caso. E o objetivo, então, do laudo é mostrar para o juiz as condições existentes no ambiente de trabalho, se havia condição de insalubridade, se a atividade era considerada insalubre, lá nos termos de um dos anexos da NR 15. E acontece, obviamente, ao final, depois das diligências periciais. Aqui nesse ponto 9, eu ainda trato do laudo pericial no questionamento do que acontece a partir daquele momento em que o perito entregou o laudo lá na vara do trabalho. Hoje, pelo processo eletrônico, ele envia e aí é anexado lá nos autos do processo, né? Tem muito perito, muita gente que acredita que o juiz vai ler o seu laudo. Não vai. Primeiro que o juiz não tem tempo e se ele lê, ele não vai entender nada porque ele não conhece do assunto. Exatamente por isso que ele designou um perito. Então, o que acontece? Lá dentro da estrutura da vara do trabalho, um dos serventuários recebe aquele laudo e ele encaminha, ele envia para os advogados uma intimação, dizendo mais ou menos assim: queiram os senhores advogados se manifestarem sobre o laudo do perito judicial no prazo de 5 dias, 8 dias, 10 dias, isso varia, né? Então, ou seja, o laudo é entregue lá na vara do trabalho e automaticamente os advogados são chamados para se manifestarem sobre o laudo pericial. O advogado da parte que foi beneficiada pelo laudo, ele vai ficar em silêncio. Ora, se o laudo é favorável ao meu cliente, eu não vou dizer nada. Já ao contrário, a outra parte em que não gostou do resultado do laudo, não se conformou, ele pode, de início, elaborar quesitos de esclarecimentos, protocolar lá no processo os quesitos de esclarecimento, perguntando para que o perito esclareça casos de contradição, casos de omissão ou casos de obscurantismo no seu material, no seu laudo pericial. Então, é isso que acontece logo após a entrega do laudo pericial. A impugnação do laudo pericial. O que é a impugnação do laudo? Simplesmente é a anulação daquele laudo que foi elaborado pelo perito. E por que isso acontece? Acontece quando uma das partes inconformadas com o resultado do laudo pericial
tenta impugnar, tenta anular aquele laudo, considerando, obviamente, que tenha alguma falha grave no fundamento jurídico ou no fundamento técnico. Então, o juiz, ele recebe o pedido de impugnação daquela parte inconformada, ele analisa essa impugnação e decide por impugnar, por anular o laudo ou por manter o laudo pericial apresentado pelo perito. No caso da impugnação do laudo, o juiz pode determinar outra perícia, designar outro perito para voltar até a empresa e fazer tudo novamente. Ou então, o juiz pode impugnar o laudo e, com base em outras informações, julgar o caso, se procedente ou improcedente. Na sequência, logo depois de mantido o laudo, o juiz vai prolatar a sentença, vai decidir quem tem razão, se é o empregado ou se é a empresa. Quando o empregado tem a razão, a empresa deve o adicional de insalubridade ou periculosidade, o juiz julga procedente. Escreve mais ou menos assim: com fundamento no laudo pericial, julgo procedente o pedido formulado pelo reclamante e condeno a empresa a pagar o adicional de insalubridade ou de periculosidade. E o contrário, o juiz pode sentenciar assim: julgo improcedente o pedido de adicional de insalubridade formulado pelo empregado. Então, aí, com a sentença de improcedência ou de procedência, o juiz finaliza esse processo, essa parte do pedido de adicional de insalubridade, periculosidade ou indenização. É importante entender que dessa decisão do juiz que deu a sentença, há a possibilidade de um recurso no tribunal, mas isso não nos interessa aqui, tá? Até mesmo em relação ao juiz não impugnar ou impugnar o laudo, também há a probabilidade de recurso no tribunal regional. Mas para nós aqui não interessa. O nosso trabalho termina quando o juiz dá a sentença utilizando aquele laudo pericial. Termina todas as atividades do perito e do assistente técnico. É isso aí. Muito bem, espero que você tenha entendido e que você tenha gostado de tudo isso que eu te mostrei aí sobre o passo a passo da perícia judicial no trabalho. Se você ainda não é aluno e tem o desejo de atuar como assistente técnico, se você é técnico de segurança do trabalho ou como perito judicial do trabalho, se você é engenheiro de segurança do trabalho ou médico, eu vou te convidar para você se inscrever no meu curso e você vai ter todos esses assuntos que nós vimos nesse passo a passo, minuciosamente detalhado, cada um deles, com muitos vídeos, com dezenas e dezenas e dezenas de vídeos explicando todos esses passos aí, e mais o material didático. E são 2 livros de minha autoria, o Manual de Perícia Judicial e a Produção da Prova Técnica Pericial. Vejam aí os telefones que você pode entrar em contato comigo lá no WhatsApp, ou então você me chama por e-mail, que eu te passo todas as informações através do link lá no site. Espero você que ainda não se inscreveu. Um abraço a todos, tchau, até!